bem-vindo ao canal do Centro Espírita Missão da Esperança. Hoje nós vamos aproveitar este tempo juntos para conversarmos, para refletirmos sobre a humildade e o orgulho. Antes de entrarmos no nosso assunto, eu gostaria de convidá-los para uma rápida oração. Então nós vamos neste momento, fechando os nossos olhos, quem se sentir confortável, respirar confortavelmente, tranquilamente e elevar os pensamentos ao anjo guardião. Agradecemos, querido companheiro de jornada, por estar conosco, por nos inspirar, por nos proteger, por nos orientar no melhor caminho para cumprirmos com a nossa tarefa. Pedimos a sua ajuda para, neste momento, elevarmos ainda mais os nossos pensamentos e conseguirmos chegar diante de Maria de Nazaré. Maria, que foi mãe de Jesus quando estiveram encarnados neste planeta e que nos deu o maior exemplo de amor. Te rogamos, Maria, que nos ajude a aprender a amar assim como amaste Jesus. Te pedimos, Maria, que dulcifique os nossos sentimentos e que nos ajude a nos elevarmos e nos tornarmos cada vez mais puros. Que possamos, na sua presença, com seu apoio, chegar até Jesus, o nosso Mestre querido, este Espírito elevado que aceitou estar entre nós para nos trazer ensinamentos valiosíssimos. Que possamos, Jesus, com estes ensinamentos, com este amor, com esta misericórdia com que nos acolhestes, que possamos nos elevar ainda mais, sentindo neste momento a presença do Pai Criador. Pai, na sua misericórdia infinita e neste amor que nos ampara, que nos acolhe, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos encorajados a recomeçar todas as vezes que decairmos em alguma falha. Pedimos, querido Pai, que abençoe esta nossa encarnação, que abençoe este nosso momento de reflexão e te agradecemos por tudo que já conquistamos até aqui. Por isso, Pai, neste momento, olhamos para Ti com toda a humildade que já tivemos alcançado e nos elevamos com a prece que Jesus nos ensinou e assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas e nos ajude a perdoar a todos os que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. Em seu nome, Pai, em nome de Jesus e de toda a espiritualidade amiga, damos por iniciada a preleção deste dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, olá a todos novamente, meu nome é Silvia e é com muita alegria que eu estou aqui diante de você hoje para propor algumas reflexões importantes em relação a alguns valores morais que nós somos estimulados a desenvolver e outros valores que somos convidados a refletir e a transformar. Então hoje vamos falar sobre a humildade e o orgulho. E eu vou começar trazendo algumas reflexões sobre orgulho. É comum nós escutarmos: fulano é muito orgulhoso, ele precisa deixar de ser orgulhoso. E aí, muitas vezes, nós não paramos para refletir no verdadeiro sentido da palavra orgulho.
e no verdadeiro sentido do sentimento do orgulho. Então aqui, com relação ao orgulho, é preciso que façamos uma diferenciação entre dois tipos de comportamento que recebem o mesmo nome. Então, quando nós pensamos no orgulho, no sentido de que ele represente algum valor adquirido ou conquistado, ele não pode ser um defeito moral. Ele, muito pelo contrário, ele está reafirmando uma capacidade que nós adquirimos. Então, vou dar aqui um exemplo. Eu fui fumante durante toda a minha adolescência. E não foi fácil, foram várias tentativas frustradas para deixar de fumar. Até que chegou um determinado momento que eu me enchi de coragem, fiz fui atrás de muitas alternativas para me ajudar, de muitos conselhos, de muitas coisas para me fortalecer e me ajudar a deixar este vício. Então hoje eu posso dizer com tranquilidade que eu sou muito orgulhosa por ter deixado para trás este vício do fumo, né? Porque eu estou reconhecendo a minha capacidade de ter vencido o mal para minha saúde, certo? Então, neste caso, o orgulho, ele não é algo ruim na minha vida, né? A mesma coisa se eu digo, puxa, meus filhos são pessoas de bem, são trabalhadores, sustentam suas famílias, fizeram faculdade, que orgulho do homem que eles se tornaram. Que mal há neste tipo de definição de orgulho? Eu estou realçando a capacidade deles de terem crescido e se tornado homens de bem, de terem enfrentado todas as dificuldades para realizar um curso universitário e hoje estarem tendo condições de ter uma vida independente, né? Mas o orgulho ao qual o Evangelho se refere como sendo um defeito moral é quando eu entendo o orgulho como algo que vai demonstrar uma soberba da minha parte, uma arrogância, quando eu uso esta minha competência para diminuir o próximo, quando eu tenho comportamentos que me colocam numa falsa sensação de superioridade. Então, por exemplo, eu estudei, eu desenvolvi uma habilidade profissional e cheguei num cargo de ser chefe de um grupo de pessoas. E eu me acho tão melhor e tão superior a estes meus subordinados que eu passo a maltratá-los, que eu passo a falar palavras grosseiras para eles, que eu passo a desmerecer o esforço de cada um. Então, neste caso, este meu pseudo-reconhecimento de valor, ele está sendo usado para diminuir um semelhante meu, para me colocar numa posição, numa falsa condição de superioridade. Então, este tipo de orgulho é que nós precisamos estar atentos para não deixar ele crescer nas nossas vidas. E, normalmente, este orgulho que fere, este orgulho que menospreza e despreza as pessoas, ele está ligado ao nosso egoísmo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, toda a obra trazida pelos Espíritos através de Allan Kardec, eles falam que este é o nosso maior engano, né? O nosso egoísmo é que nos faz perder tempo no nosso processo de evolução. E aí, então, nós chegamos na humildade, a entender o que é humildade. Aqui também, né, na questão da humildade, nós usamos elas muitas vezes de forma indevida. Por quê? Nós usamos a palavra, o termo humildade, para designar aquela pessoa que tem poucas posses econômicas. Nós
resumimos a humildade como aquela pessoa que vive num ambiente simples, quando na verdade a simplicidade que se espera de uma pessoa humilde é a simplicidade de se colocar em posição de igualdade com os demais seres humanos. Quando nós conseguimos entender que somos parte da criação, que somos uma parte importante da criação, mas que somos apenas um elemento e que as nossas competências devem ser somadas às competências dos demais seres humanos, para que juntos nós possamos construir uma vida mais saudável, mais harmoniosa, nós estaremos agindo com humildade. A humildade, ela é uma palavra que vem do latim. E eu escutei eu li em algum livro, alguma literatura, que os antigos sábios, eles diziam que ter humildade é o umidificar-se de Deus, ou seja, trazermos toda esta essência divina para fazer parte da nossa vida e da nossa essência. E quando assim nós nos comportamos, quando nós temos Deus dentro de nós, quando nós usamos esta simplicidade que nos faz estarmos ao lado de outros seres, nos despojarmos de qualquer arrogância, de qualquer soberba, de qualquer atitude mais impensada e grosseira em relação a um semelhante nosso, nós nos colocamos numa posição de misericórdia. Nós nos colocamos numa condição de entender o nosso papel junto à sociedade. E quando nós entendemos o nosso papel junto à sociedade, nós temos condições de nos tornar solidários. Então veja, uma pessoa humilde, ela está sempre preocupada com o bem-estar do seu próximo. Ela está preocupada se o próximo tem uma moradia, se o próximo tem um prato de comida, se o próximo está dormindo num ambiente seguro, se o próximo está sofrendo de algum mal, de alguma doença. A pessoa humilde de verdade, ela sai fora do seu egoísmo, da sua vida fechadinha ali nos seus pertences, porque nós temos muitos pertences, né? Nós temos pertences humanos, né? Meu filho, meu marido, meu amigo, e temos pertences materiais mesmos, que é a minha casa, meu saldo bancário. Então, quando nós saímos deste nosso egoísmo individual e passamos a ter um olhar para o nosso próximo, nós estamos exercitando a verdadeira humildade. A humildade de nos colocarmos em igual condição dos nossos semelhantes. E não só dos nossos semelhantes, de todos os seres da criação, de todo o nosso planeta. Nós passamos a nos preocupar com os demais animais. Nós passamos a nos preocupar com o reino vegetal, com o reino mineral, ou seja, com a saúde do nosso planeta. E ainda mais, nós nos preocupamos com a saúde de todo o universo, porque nós passamos a ter uma visão holística da criação. Nós passamos a compreender, a vivenciar este sentimento do Criador que nos remete ao amor e ao respeito ao próximo. Então, quando nós entendemos que a verdadeira humildade é aquela que nos dá responsabilidade, nós automaticamente nos distanciamos cada vez mais deste orgulho que nos leva a ter comportamentos equivocados, neste orgulho de nos colocar numa condição de soberba, numa condição de nos sentirmos melhores do que o nosso próximo. E Jesus fez isso muito bem quando aqui esteve encarnado. Ele tratava todos da mesma maneira. Ele era criticado pelo pessoal do Sinédrio, pelos religiosos da época,
porque ele andava com os pecadores, porque ele andava com as prostitutas. Mas por quê? Porque ele tinha real conhecimento, ele sabia valorizar o seu espírito, a sua competência espiritual, o seu valor espiritual como um ser mais elevado. Mas isso não o colocava numa condição de julgar e de acusar aqueles que ainda não tinham entendido isso. E ele amorosamente tentava mostrar para todas as pessoas que somos todos iguais. Por isso que ele dizia, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Por quê? Porque ele ensinava o tempo todo o que é o Criador, o que é este amor ao próximo, o respeito ao próximo, o que é se colocar em uma condição humana de igualdade com todos aqueles que aqui estavam. Então ele era misericordioso com os erros e continua sendo misericordioso com os nossos erros. E em momento algum ele se tornou passivo a ponto de acreditar que nós não tínhamos condições de nos transformar e de nos modificar. Durante toda a sua vida encarnado neste planeta e depois também, ele incansavelmente nos manda mensagens e um direcionamento para que nós possamos nos transformar, para que nós possamos sair dessa nossa condição de egoísmo e de orgulho, de vaidade, para uma condição real de humildade. E quando assim nós nos portamos, nós estamos nos transformando em termos de sentimento e nos tornando mais virtuosos. Isso é um processo, ninguém sai desta soberba para uma humildade de uma hora para outra. Primeiro nós precisamos tomar conhecimento de quais são os padrões do nosso comportamento, para depois nós passarmos a sentir a diferença. Como é que eu me sinto quando eu estou sendo soberbo e como é que eu me sinto quando eu estou sendo humilde? Igual, ajudando as pessoas que estão à minha volta, partilhando aquilo que eu conheço e aquilo que eu espero para mim e para todo o planeta. E a partir daí eu passo a me importar com o que acontece com as pessoas à minha volta. E aí eu me torno uma pessoa solidária. E aí eu consigo colocar em prática o que toda a obra do Espiritismo nos convida a fazer, que é fora da caridade não há salvação. Porque somente quando eu saio de mim mesmo e passo a olhar a humanidade como parte de mim, eu passo a ser realmente caridosa, eu passo a ser solidária e eu passo a ser uma pessoa humilde. Porque humildade não é fazer o que o outro quer. Humildade é saber que eu tenho as minhas competências e eu posso e devo ajudar o outro a desenvolver as competências dele. Bom, eu espero que este nosso momento de reflexão tenha trazido alguns conceitos inovadores para você. Deixo aqui a sugestão para que você leia o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7, que fala bem-aventurados os pobres de espíritos, no item 11 e 12, que irmãos espirituais trazem aí algumas mensagens, alguns exemplos sobre humildade e orgulho. Bom, desejo a você muita paz, muita felicidade, muita humildade e muito amor no seu coração. Agradeço pela oportunidade e os convido para que neste momento nos elevemos novamente a Deus, Pai, o nosso Criador, e depositamos em todo o seu amor este pequeno amor que estamos aprendendo a desenvolver em nós e o coloquemos à disposição de toda a humanidade. Que ajudemos o nosso planeta a se salvar do egoísmo, do ódio, das brigas desnecessárias. Que possamos envolver todos os doentes, especialmente aqueles que estão nas UTIs, utilizando respiradores e prestes a deixar este corpo físico.
Que todas as famílias destes doentes possam se sentir amparados e possam se sentir fortalecidos. Que possamos ter a humildade de nos colocar diante do Pai e sabermos que estamos aqui para aprender e que muitas vezes as lições serão um pouco mais duras e um pouco mais amargas, mas que podemos contar com este amor e esta misericórdia para nos ajudar a seguir adiante. Que Deus, Jesus e toda a espiritualidade possa habitar em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.